E aí, mundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre os livros que eu li no mês de abril. Mês passado eu li um total de 6 livros, e desses 6, vou falar, não teve nenhum que foi ruim, mas também não teve nenhum que se tornou um favorito, que foi nossa, a melhor coisa que eu li. Foi um mês de livros bons, de livros oks, livros médios. Claro que assim, todos médios, mas alguns melhores que outros. Vocês vão ver aí, mas acho que assim, rende boas indicações. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, deixar o like no vídeo, ativar o sininho de notificações, compartilhar o vídeo com quem você acha que vai gostar. Não esquece também de me acompanhar nas outras redes sociais, o TikTok, o Instagram, o Scooby, que eu coloco todas as minhas leituras por lá. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, ainda mais que agora tá rolando o Book Friday, não esquece de usar o meu link, ele tá sempre aqui na descrição, e comprando através desse link, você não muda nada no valor da sua compra, mas você ajuda muito o canal. Inclusive, eu vou mandar todas as promoções no grupo de ofertas lá do Telegram, o link pra entrar tá aqui na descrição. E claro, vou convidar vocês a fazer parte do clube de membros do canal. Você pode entrar no nosso grupo do Telegram para conversar sobre tudo, a gente tem as leituras coletivas, tem sorteios, tem presentes. Para participar é só apoiar no Catarse, o link para saber mais vai estar aqui na descrição e vai estar passando na tela também. Bom, a primeira leitura que eu fiz, no mês de abril foi Balzac e a Costureirinha Chinesa. É um romance autobiográfico desse autor chinês, que vai se passar ali em 68, durante a Revolução Cultural da China, que foi um período de muita repressão, Todos os conteúdos ocidentais foram proibidos, porque o Mao Tse-tung, ele queria apagar toda essa cultura pré-repressão, tudo que tivesse influência capitalista, ele queria abolir. Então, assim, a maioria dos livros foram proibidos, os filmes, só alguns ali que eram permitidos, a educação mudou muito, os professores foram perseguidos e todos os intelectuais foram perseguidos. Então, médicos, dentistas tiveram ali uma punição e os filhos dessas pessoas foram mandados para uma reeducação. Então, assim, o personagem aqui desse livro, ele é um jovem ali de 18 anos e ele foi mandado para o campo, para uma aldeiazinha super distante, para ser reeducado lá. E aí ele é submetido a vários trabalhos árduos, meio que explorado, tem que trabalhar em mina, em plantação. E aí tem um narrador que vai contar a história e o melhor amigo dele, se adaptando a essa rotina de lá. E mesmo com todas as coisas ruins acontecendo, eles mantêm esse senso de humor, sabe? Eles tentam sempre burlar, de certa forma, algumas regras. Eles têm muita perspicácia e muita ousadia. E isso faz com que a vida deles fique um pouco menos pior lá. Por exemplo, o narrador toca violino. Então, ele acaba tocando violino para impressionar as pessoas da aldeia. O amigo do narrador, ele é um ótimo contador de histórias, então ele conta um enredo dos filmes para também, sabe, agradar as pessoas da aldeia, e assim eles conseguirem pular alguns dias de trabalho, ter algumas regalias. E aí chega um momento do livro que eles conhecem a Costureirinha, que é outra personagem fundamental aqui da história. Ela é filha de um alfaiate de uma cidade vizinha. E ela é uma boa moça, ela é muito bonita, eles acabam formando um grande laço de amizade, ou talvez até um pouco mais. E a vida deles muda quando eles passam a ter acesso ilegal a um livro do Balzac. Como eu comentei, livros eram banidos, ainda mais um livro da França, Porque ter um livro era ter uma arma. Através dos livros eles poderiam descobrir novas formas de vida, descobrir outros lugares, outras vivências. Era como uma fuga ali da realidade que eles tinham, sabe? Significava transformação, significava liberdade. E a gente consegue ver como os livros têm a capacidade de mudar as pessoas, porque o jeito deles compreenderem e lidarem com as coisas muda conforme os livros que eles vão lendo. O amigo do narrador, ele está apaixonado pela costureirinha, só que ele acha uma mulher muito sem cultura. Ele quer apresentar os livros e filmes para ela para que ela seja reeducada também. E se a gente parar para pensar, é um pensamento um pouco machista da cabecinha dele, Porque assim, só porque ela não conhecia os livros ocidentais, ela era burra. Além de algumas outras coisas preconceituosas que a gente tem aqui na história. Só que a gente tem que lembrar do contexto que a gente tem. É um livro sobre amor jovem, que tem essa denúncia ao extremismo político, que tem descrições bonitas da natureza, do campo, e explica como que era a vida rural, o trabalho, a cultura. Muito interessante entender como que era a vida nessa época lá na China. Porém, eu achei o livro muito entediante, assim, em alguns momentos. O jeito que a história é contada, eu não acabei não curtindo muito. Principalmente o final, gente. O final eu terminei e eu fiquei assim, não. Era isso? É uma certa reviravolta que a gente tem, só que eu achei a última frase uma coisa tão xoxa. Porém, eu gostei muito do jeito que ela mostra o poder da literatura, o poder que os livros têm e dessa ambientação que ela tem lá na China. Deu pra entender e compreender muitas coisas que eu não sabia antes. Depois eu li esse livro aqui, O Último Sábado de Julho Amanhece Quieto, da Silvana Tavano. É um livro nacional que me conquistou assim pelo título, eu fiquei interessada e é uma história bem curtinha. Aqui a gente conhece uma protagonista que ela está grávida, E aí o livro ele é narrado de acordo
acordo com as semanas da gestação. E a cada semana a gente vai acompanhando o que está acontecendo com ela naquele momento e também relembrando um pouco do passado. Porque, como essa história começa? A mulher, ela estava grávida e ela estava procurando a oportunidade perfeita para contar pro marido dela. Tava esperando o momento ideal, sabe? Só que parecia que esse momento nunca chegava. E aí ele morreu. De um jeito muito inesperado, que deixou ela abalada. E então ela tem que lidar com a morte e com o nascimento ao mesmo tempo, sabe? Ela tem que passar por esse processo de gestação, das mudanças e tudo sozinha. Ao longo da leitura, né, a gente vai entendendo o que aconteceu com ele de fato. E o que faz ela se arrepender tanto? Ela fica sempre se perguntando se ela tivesse contado antes, teria mudado alguma coisa? O que poderia ter sido diferente, sabe? E ela vai lidando com esse arrependimento, com essa tristeza e também com uma certa raiva. Ela se sente muito traída por tudo que ele deixou de contar pra ela. É um monte de sentimento conflituoso dentro dela, sabe? Ela tá sofrendo pela perda dele, ao mesmo tempo que tá com raiva por ele ter sido egoísta, ao mesmo tempo que tem que estar feliz por ter um filho sendo gerado dentro dela. E aí, junto disso, a gente também vê a relação dela com outras pessoas ali, porque depois do funeral, as pessoas tentaram se reaproximar, ela tá tentando reconstruir algumas relações, né? Ela sempre foi bem distante da mãe dela, ela tem muita saudade do pai, porque ela foi muito próxima, porém ele mora em outro país. Ela tá com uma certa rixa ali com algumas amizades, tá sendo muita coisa pra lidar ao mesmo tempo. E é um texto muito poético, muito lírico, porque a protagonista, ela é tradutora e ela também é escritora, de certa forma, ela escreve alguns textos, alguns poemas. Então o livro ele vai intercalando com isso, sabe? Tem a prosa e depois tem um pouquinho do poema que ela escreveu sobre aquele momento que ela tava passando. Só que, novamente, me incomoda o final, porque assim, ele acabou de um jeito muito inesperado, sabe? Eu senti até um pouco incompleto. Parece que do nada a protagonista teve uma mudança já de sentimento, de perspectiva. Assim, perto dos últimos capítulos aconteceu algo que fez ela refletir sobre a maternidade e sentir de outras formas, se reaproximar de algumas pessoas, mas mesmo assim eu não senti que teve um caminho, que foi algo gradativo até chegar nesse final. Eu acho que aconteceu meio de uma vez. Mas mesmo assim, é um livro bastante interessante e com várias camadas. Como eu comentei, né, no clube de membros do canal, todo mês a gente faz uma leitura coletiva. Esse ano a gente só tá lendo livros de autores não brancos, né, autores pretos, pardos, indígenas ou amarelos. E em abril a nossa leitura coletiva foi do clássico O Quarto de Giovanni. O protagonista é o David, ele é norte-americano e durante ali sua juventude, né, seus 20 e poucos anos, ele decide passar um tempo na França pra amadurecer, pra conhecer o mundo, sabe? Eu queria ter essas oportunidades também, do nada, passar um período na França pra, sabe, viver. E aí lá na França ele acaba conhecendo uma moça e pede ela em casamento. Só que assim, ela decide viajar novamente pra decidir, será que eu vou casar com ele ou não, né? Será que é com ele que eu quero passar o resto da minha vida? E aí ela viaja pra Espanha, pra passar um período na Espanha pra decidir se ela vai casar com ou não. Gente, as pessoas assim, que privilégios são esses? Preciso pensar na vida, vou viajar. Eu queria que a minha vida fosse assim. E enquanto ele tá aguardando a futura esposa dele voltar, ele tá passando por umas dificuldades financeiras, né? Porque assim, ele não faz nada, ele não estuda, ele não trabalha, ele vive com o dinheiro que o pai dele manda pra ele. Eu achei ele um pouquinho mimado, um pouquinho chato, vou confessar. Mas enfim, nesse período que ele tá aguardando a garota, ele acaba conhecendo um garçom italiano, que é o Giovanni. Eles formam uma amizade ali já de cara, e essa amizade pode significar um pouco mais. Ele fica com esses sentimentos bem conflituosos, né? E ele passa a dividir quarto com o Giovanni, porque como ele tava com dificuldade financeira, o pai dele não tava querendo mandar tanto dinheiro. E eles acabam se aproximando muito, criando uma grande relação, assim. E isso acaba deixando o David com várias emoções, com um conflito interno. Ele tem muita dificuldade em se aceitar, porque aqui a história se passa nos anos 50. E assim, a homossexualidade era um crime, era algo bem proibido lá nos Estados Unidos, de onde o protagonista é. Porém, na França não era proibido. Então é muito difícil dele aceitar essa parte dele dentro dele, de ele conseguir entender, né, se entender, e também ele refletir se a vida dele com o Giovanni vai valer a pena, se tem futuro, ou se é melhor ele apostar na garota com quem ele ia casar e ter uma vida comum. Porque também não é que ele não goste dessa garota, né? Ele gosta dos dois. Então o livro, ele vai ser sobre isso, sabe? Sobre a homossexualidade reprimida, sobre masculinidade, papéis de gênero nas relações e também diferença de idade nas relações e até mesmo diferença de nacionalidade nas relações, né? Porque a gente tem um que veio dos Estados Unidos, outro que veio da Itália, e isso faz eles terem vivências diferentes. Toda essa ambientação de uma Paris dos anos 50 num meio, assim, só de viado,
Meu Deus, foi muito interessante conhecer, apesar de ter sido bem problemática, né? Muito abusiva, muito preconceituosa, muito misógina também. A própria mulher acha que você se tornar mulher é você ter um homem. É foda. Mas assim, o autor colocou isso muito pra retratar o pensamento da sociedade na época, né? Muito como uma crítica. O livro ele é de extrema importância por retratar tudo isso lá nos anos 50, né? Onde era assim, bem tabu você comentar sobre esse tipo de coisa. E aí, as minhas impressões da leitura. Eu achei a leitura muito fácil, sabe? A escrita do autor é muito tranquila, apesar de ser um livro antigo. Pra mim, reforçou alguns estereótipos. Reforçou o estereótipo de que francês é porco, sujo, fedido, não toma banho. Porque assim, gente, parece que os personagens são imundos, o quarto é podre, ninguém limpa esse quarto de Giovanni aqui, vive sujo, bagunçado. Eles estavam usando a mesma meia, gente, por várias semanas, porque eles estavam com preguiça de pegar outras meias na mala. Imagina como esse pessoal não é fedido. Achei todo mundo aqui muito mal resolvido mentalmente, todo mundo aqui precisa de uma terapia intensa, tá? Todo mundo aqui é tipo assim, ai, se você não ficar comigo, vou me matar. Não tem nada pra eu fazer na minha vida, vou me matar. Ai, eu não sei viver sem você, vou me matar. Oh, meu Deus, gente. Que isso? Peraí. Inclusive, esse pau, o YouTube até me censura por estar falando essa palavra tantas vezes. Sobre a edição, eu acho que podia muito ter notas de rodapé, porque às vezes tem frases, tem algumas palavras em francês. E assim, não é coisa que dá pra pegar com contexto. Dá pra gente entender o que tá acontecendo, mas eu quero saber o que aquilo significa. Quer ter uma nota de rodapé, uma tradução? Eu achei que faltou. Outra coisa também, a introdução desse livro. Totalmente desnecessária. Tem uma introdução que é só pra falar que esse livro parece com outros. Por que eu quero saber isso? E cheio de spoilers. Não leia a introdução antes de ler o livro. Lê o livro primeiro, só depois a introdução, porque é cheíssimo de spoilers. Porém, aqui os textos de apoio que tem no final, que ajuda a contextualizar a obra, né? Entender o que estava acontecendo nos Estados Unidos na época e principalmente conhecer a vida do autor, porque ele era um grande ativista, lutou pelos direitos, ele era uma pessoa negra, então assim, ele estava ali lutando pela causa, pelas pautas sociais, além também de ter a explicação do autor de por que ele não colocou personagens negros nessa história, né? Porque antes ele tinha escrito um livro com personagens negros, então as pessoas negras estavam ali achando que todos os livros iam ser sobre essa causa, porém aqui ele só tem personagens do meio LGBT. Todos são pessoas brancas, o que de certa forma também condiz com o contexto da história, porque aqui a gente fala de uma vida de pessoas privilegiadas, que pode simplesmente viajar pra conhecer outro lugar quando quer, e também porque o autor preferiu tratar de uma minoria por vez. Ele achou que ele ia acabar se sobrecarregando e ia ser muito complexo ele colocar todas as nuances que é você ser uma pessoa preta e LGBT em apenas um livro. Bom, dá pra gente ver que esse livro tem uma importância histórica tremenda, foi revolucionário, o autor teve a coragem de falar sobre a homossexualidade, preconceito, esses sentimentos conflituosos e você se reprimir nos anos 50, o que foi assim, um ato grandioso, porém, eu achei que ele fosse mais profundo, eu achei que eu fosse ter mais sensações com ele, e não foi um livro que me despertou muitas reflexões ou muitos sentimentos, por isso que pra mim foi um livro bom, mas que não foi além disso. Depois, os outros 3 livros que eu li em vlog, que eu vou deixar o vlog aí nos cards, foram alguns livros que estavam hypados aí, famosinhos no TikTok, porque eu queria tirar a prova, ver se eles realmente são bons. Então, se você quiser saber o meu veredito final, vale a pena ler livro do TikTok ou não? Aí você vai ter que ver o vídeo. Mas claro que eu vou fazer uma resenha de cada um desses 3 livros nesse vídeo também, né? É só que lá a minha experiência tá mais completa, eu falo o que eu tô achando em cada ponto da leitura. Então, se você quiser ver mais a fundo o que eu achei, indico ver o vlog, até porque está bem legal. Um dos livros que eu li lá foi Uma Família Feliz, o novo lançamento do Rafael Montes. É um livro de suspense, né? Um thriller psicológico que até saiu filme. Um diferencial desse livro é que ele começa pelo final. Ele tem o capítulo 30 e aí depois volta pro capítulo 1, 2, 3, não sei o que, e no final tem o capítulo 30 de novo. Aqui a protagonista vai ser novamente uma moça que está grávida. Ela tem ali uma família feliz, uma família perfeita, ela mora com o marido e 2 filhas gêmeas em um local extremamente rico ali no Rio de Janeiro. E aí quando ela fica grávida tem todo esse sentimento assim de você tá muito feliz, de você ter essa grande conquista, mas as coisas que começam a acontecer são muito estranhas, todo mundo quer dar um pitaco, quer dar uma opinião, quer participar. Ela acaba ficando muito sobrecarregada, principalmente depois que o bebezinho nasce, e assim, ela ama o filho, ela daria vida pelo filho, só que esse livro ele desromantiza a maternidade. Ele fala justamente dessa felicidade materna compulsória, de que você tem que sim estar feliz sendo mãe a todo momento. Sendo que, gente, ela ama o filho dela, só que ela tá ficando maluca, ela tá sobrecarregada, muita coisa acontecendo. Então vai falando assim dos problemas domésticos que essa família vai tendo, mesmo eles tentando viver de aparências ali, né, mostrando ser uma família perfeita. Vai acontecer situações do dia a dia que vão deixar a gente
gente desesperado, super ansioso, que são coisas normais, só que é tanta coisa acontecendo que a gente vai ficar maluco junto com a protagonista. Só que aonde tá o thriller psicológico aí nessa história, né? Coisas muito estranhas começam a acontecer. Coisas bizarras. O filho dela do nada aparece machucado. Ela começa a ter alguns apagões, assim, que ela não vai entender. E vão acontecendo coisas cada vez piores, sabe? Vai tendo um clima muito hostil, essa sensação de que tudo vai dar errado em algum momento. É muito desconfortável, a gente começa a desconfiar de tudo e todos. Chega um momento que a gente já não entende mais o que tá acontecendo. E um detalhe que eu acho que eu esqueci de comentar, né? Essa mulher, ela trabalha com bebês reborn. Ela produz alguns bebês reborn pra vender. E assim, aos poucos, a gente vai entendendo um pouco mais da vida dessa moça, porque ela teve uma vida um pouco conturbada, ela teve uma infância bem terrível. E isso acabou deixando alguns traumas nela. Até que a gente chega no final e vê que o autor enganou a gente completamente. Não é nada do que eu esperava aquele final. Assim, mesmo a gente lendo o último capítulo primeiro, não entrega nada. Eu fui muito surpreendida. Só que assim, pro autor conseguir deixar esse último capítulo no início, ele tem que ser um capítulo bem vago. E aí que tá, não tem muitas respostas. Chega no final, a gente ainda fica com muitas dúvidas, tem muitas pontas soltas, coisas que não encaixam. O autor vai colocando várias coisas ao longo do livro pra confundir o leitor, e aí chega no final e essas coisas não são explicadas. Além disso, apesar de o livro ter me surpreendido, eu senti que ele também foi muito parecido com outros livros de suspense que eu já li. E eu senti muita falta dos bebês reborn no livro, sabe? Eu achei que fosse ter mais destaque, mais relevância, que fosse interferir em alguma coisa, mas isso acabou ficando até meio de lado. Por isso, novamente, aí um livro que acabou sendo mediano. Ele foi uma história interessante que eu gostei muito de ler, eu li até que bem rápido, e eu acho que vale a pena a leitura, porque é uma leitura prazerosa, porém, ele também não é tudo isso. Ai, ai, e no vlog eu li este calhamaço aqui, essa romantasia, né, uma fantasia com um enemies to lovers, que tava bombando aí recentemente. O que a gente tem aqui? A gente tem um reino que ele vive meio que em disputa, sabe? Tem esse reino e o reino vizinho. E apesar deles trocarem algumas coisas, comercializarem algumas coisas, de certa forma eles estão sempre guerreando. E então quando você é jovem, você precisa meio que entrar em uma espécie de universidade pra você seguir alguma coisa. Então tem os que vão pra ala da medicina, né, da cura, tem os que são os escribas, que eles vão escrever as histórias, escrever os fatos que estão acontecendo, e tem os guerreiros aqui, né, que são os cavaleiros de dragão. É super difícil você se tornar um cavaleiro de dragão, você precisa passar por várias provas extremamente perigosas, e se você não passa, basicamente você morre. Chega num momento, depois de tantas provas, que um dragão precisa te escolher. Então você vai fazer uma aliança com um dragão para juntos vocês lutarem contra o reino inimigo. O que acontece? 6 anos atrás, teve uma espécie de traição aqui. Um grupo se uniu para fazer uma revolução, e eles foram pegos e mortos, e os filhos dessas pessoas da revolução são obrigados a passar por essas provas de cavaleiro como uma forma de punição. E aí a protagonista, ela é um pouco frágil assim, né, nos ossos, então ela queria ser escriba porque ela é uma pessoa muito estudiosa. Só que a mãe dela é general e a mãe dela obriga ela a se tornar uma cavaleira de dragão. E assim que ela chega lá para se tornar uma cavaleira de dragão, ela acaba conhecendo o Xaden, que é um cara que ele é filho do líder da revolução. Era o cara ali que tava contra a mãe dela. Por isso, de cara, ele já criou uma inimizade, porque a família tem rixa, né? O que acontece? A mãe dela matou o pai dele, e o pai dele matou o irmão dela. Mas eles não são realmente inimigos de verdade, né? Porque, assim, as famílias deles são rivais, porém, eles acabam se aproximando em um certo momento e a coisa vai evoluir. É um livro épico com diferentes tipos de representatividade, porém com uma linguagem muito jovem. Isso foi algo que me irritou profundamente desde o princípio, porque mesmo assuntos sérios, coisas sérias, livros, tem essa linguagem informal que me irritou bastante. Tem descrição exagerada também de movimentos, de ação, assim, ela deu um passo e aí não sei o que, aí ela pulou pra lá, e assim, é tão minuciosamente descritivo que fica chato. E um detalhe é que ele é um pouco bobo, sabe? Eu achei realmente que ele fosse ser um livro mais sério, que fosse ser um livro mais perigoso, porque é isso que, né, a história quer transmitir. Porém, gente, é um livro bobo, sabe? Os desafios, às vezes parecia coisa daquele programa do Silvio Santos. Aquelas gincanas que você tem que pular, tem que desviar, não sei o que. Tava parecendo isso. E é toda hora isso acontecendo. O livro, ele acabou ficando muito repetitivo, sabe? Era sempre assim. Aí ela se preparando para mais um desafio. Aí ela se prepara para mais um desafio. Aí uma pessoa ameaça ela. Aí ela tem uma batalhazinha de uma luta, né? Porque essas lutas são meio que atividades que eles têm que fazer pra treinar, pra ser um cavaleiro, não sei o quê. Porque é uma faculdade que não tem aula, basicamente. Assim,
tem pouquíssimas aulas. Outro detalhe, faltou desenvolver mais essa universidade deles. Aliás, faltou desenvolver muitas coisas aqui nessa história, né? Precisava de mais desenvolvimento dos personagens, da política também eu achei muito fraco. É um livro extremamente genérico e clichê, que só pegou e colou partes de outras histórias que já existem, sabe? Parece uma coisa muito reciclada. Até o plot twist que a gente tem aqui no final, parece uma coisa que eu já vi em outras histórias. Parece não, é uma coisa que, sabe, já teve em outros lugares. Assim, a última página mesmo tem uma reviravolta com um personagem aqui que eu não imaginava. Porém, a reviravolta, no geral, é muito óbvia. É muito óbvia. Tem muitas coisas nesse livro que são óbvias, mas que, quando acontece, é tratado como uma grande revelação. Além de eu ter demorado muito pra conseguir terminar essa história. Parecia que eu não ia acabar nunca. Nossa, eu não aguentava mais estar lendo sempre esse livro. Não é que ele não é fluido, até que é uma leitura fácil, é uma leitura divertida. Só que eu nunca conseguia ter vontade de pegar ele pra ler. Quando eu pegava pra ler, eu não conseguia ler ele por muito tempo, porque não é uma história pra mim. É uma leitura divertida de você fazer, acontecem coisas até legais, assim, sabe? Eu achei interessante alguns artifícios da história. A protagonista é uma pessoa legal também, porque ela é super sarcástica, faz várias piadinhas. As cenas hot, apesar de super exageradas, super absurdas, elas são bem escritas. Então ele é um livro legal, que tem seus pontos positivos, ele não é um livro ruim, só não é um livro pra mim, de verdade. Eu não consigo também entender por que esse livro teve tanto hype, sendo que ele é tão parecido com outros livros. E por fim, no mês de abril, eu li o famosinho A Hipótese do Amor, da Ellie Hazelwood, que é uma comédia romântica. A protagonista é uma estudante de doutorado, que é um pouquinho atrapalhada. Oh meu Deus, como ela é desastrada, como ela é tontinha, como ela toma as piores decisões. O que acontece? Ela tava saindo com um carinha ali, saiu algumas vezes, só que ela nem chegou a curtir muito ele. E aí a melhor amiga dela, quando conheceu esse cara, ela gostou dele. Só que a melhor amiga dela não vai ficar com esse cara porque ela não é uma talarica, tem a honra, né? É o ex da amiga dela. E aí a protagonista, ela quer mostrar que ela já superou, que ela nunca nem gostou desse menino. E aí o único jeito dela demonstrar isso, ela fingindo um namoro falso. Ela acaba aí beijando do nada um professor de doutorado. Não é o professor dela, ele só é um professor ali do departamento. E aí, juntos, eles decidem fingir que estão em um relacionamento, cada um por seus motivos, né? Ela por causa desse lance com a melhor amiga, e ele porque ele quer que liberem uma bolsa pra ele. As pessoas acham que ele vai mudar de universidade e não estão querendo liberar essa bolsa. Só que se ele mostrar, eu tenho uma namorada, eu estou fixo aqui nessa universidade, aí vão liberar a bolsa dele. Eles são biólogos, aliás, tá? Ela está estudando algumas coisas sobre câncer de pâncreas. E isso é um detalhe que eu gostei bastante na história. Todo esse ambiente acadêmico, eu achei muito interessante eles serem cientistas. A autora, ela é uma cientista também, então assim, ela quis ter essa representatividade na história e eu gostei muito disso. É um meio do qual eu, de certa forma, faço parte. Mas assim, novamente, é um livro que ele está todo baseado em clichês. A protagonista, ela é legal, ela é engraçadinha, só que, como eu falei, ela é tonhona, toma as piores decisões. A amiga da protagonista também, às vezes, é bem insuportável. Toda hora fica repetindo como ele é alto. Ai, meu Deus, como esse cara é alto. Nossa, eu tenho que olhar pra cima e mais pra cima. Meu Deus, ele é um girafo. Chega, sabe? É muito toda hora falando isso. É muito meloso, é muito bobinho. Mas assim, é uma leitura engraçadinha, uma leitura divertida, só uma leitura leve. Mas assim, entre as comédias românticas, é uma comédia romântica legal, porque tem essa representatividade da ciência e também porque assim, aqui pro final tem algo que deu uma profundidade maior pra história, né? Acontece algo no meio acadêmico aqui com essa mocinha que eu realmente não estava esperando. É um babado pesadíssimo, inclusive, mas que de certa forma é uma realidade e acabou dando uma camada a mais pra história. Que é isso, é um livro clichê, mas é fofinho. Inclusive, depois eu peguei pra ler o capítulo extra deste livro, que é apenas um capítulo de algo que aconteceu aqui, da cena hot desse livro, só que na visão do cara, em vez de na visão da garota. Pra quê, gente? Pra quê? Enfim, esses foram os 6 livros que eu li no mês de abril. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros e qual a opinião de vocês sobre eles. E fala também qual que foram as leituras de vocês desse mês. Apesar de eu não ter amado nenhum dos livros desse mês, nenhum foi ruim também. Então são leituras bem interessantes. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.